dental em crianças. Quando pode? Como que pode ser feito? Nós vamos, obviamente, entender mais sobre esse assunto com a nossa dentista, a doutora Mônica. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um Então, prazer. É um prazer sempre te receber aqui, aprender com você. Então, assim, as famílias têm muita dúvida, às vezes as crianças têm um dentinho mais amarelado, daí a mãe com aquele sorrisão branco, e aí a criança quer também. Então, assim, a criança pode fazer clareamento dental, doutora? Bom, é sempre a primeira pergunta e a resposta já é de impacto. Pode e deve, porque hoje a gente leva em consideração muito o aspecto beleza, o aspecto sorriso saudável, o aspecto que vai englobar essa criança numa aceitação social, inclusive na escola, os amiguinhos. Então, dentes escurecidos, dentes manchados por cárie, dentes manchados por alimentos extrínsecos que se grudam no dente, tudo isso denota aos olhos de quem vê, pode denotar uma falta de cuidado consigo mesmo. E tem toda aquela questão de autoestima da criança na escolinha, se livrar daquela situação de bullying, que dentes escurecidos, o amiguinho tá cheio de cárie. Às vezes não é cárie, o amiguinho não escova, tá tudo estragado. Às vezes não está estragado, às vezes são características dessas crianças. Então, respondendo bem claramente a tua pergunta, eu te responderia assim, não existe idade para você proporcionar ao seu filho um sorriso saudável, um sorriso branquinho e um sorriso estético. Então, o fator idade, ele não é preponderante nessa escolha, vamos dizer assim. O que acontece, a dificuldade da gente tratar isso, é chegar num diagnóstico, numa etiologia, ou seja, o que causou aquele escurecimento? Por que quando você vai olhar a anamnese, está escrito lá como queixa principal, dentes escuros? Então, quando a primeira coisa que te chama atenção nessa queixa principal é o que tu leva, tu não se atém a só isso, mas tu sabe que ele está te procurando por isso. Esse é o motivo que está levando ele a te procurar. Aí tu vai analisar e começar pela etiologia. Então, esse é o fator preponderante. O que causou? A partir disso, tu vai, a partir de uma anamnese muito bem feita, tu vai descobrir as causas, se são genéticas, se são realmente cáries, que podem ser crônicas, que deixam os dentinhos das crianças com aqueles pretos, assim, que tu vê de longe, sabe? Que às vezes não tem exatamente aquele buraco, mas tá tudo preto. Como é que tu vai clarear isso? Existem muitas técnicas, mas a gente tem que levar em consideração e explicar para essa criança, para esses pais e para esse adolescente que antes da estética vem a saúde. Então, um paciente me procura hoje e os pais já falam: ai, doutora, tá tudo preto, tá tudo marrom, tá cheio de manchas brancas. Na gengiva tá tudo, abaixo da gengiva tem aquelas manchinhas brancas que isso incomoda muito ele. Ele tem, doutora, umas linhas esbranquiçadas, umas linhas escuras, ou a queixa principal ele tinha os dentes de leite tão branquinho, agora nasceram amarelados, ele não está gostando, o que a gente pode fazer? Então, para tudo tem uma escolha, para tudo tem um jeito, para tudo tem uma expectativa que tu cria ou não e tu satisfaz ou não de acordo com o tratamento que tu vai propor para esse paciente exclusivamente. Não existe uma regra, eu não posso te dizer sim, dá para clarear em qualquer idade e o clareamento é X. Não, porque as causas são inúmeras. Causas desse escurecimento ou essas que eu citei. Início de cárie, manchas brancas podem ser cáries iniciais,
que deixam o dentinho todo esbranquiçado na parte da gengiva ali, sabe? Ele pode apresentar fluorose, ele pode apresentar causas congênitas, tipo uso de tetraciclina, uso de doenças que a mãe porventura tenha tido quando os dentes estavam se formando durante a gestação ainda. Existem as manchas, que são manchinhas que tu consegue remover só com uma boa de uma profilaxia, que a gente chama de manchas extrínsecas. Você vai raspar, você vai fazer um tratamento não invasivo e vai conseguir solucionar aquele problema daquele paciente naquele momento, levando em consideração que, para isso, a saúde é o principal, a gengiva sadia, a avaliação completa da criança como um todo, ou do jovem quase adulto, ou da criança ou do adolescente, e a partir daí, de uma anamnese, de um diagnóstico correto, é que tu vai definir que tipo de clareamento e o que tu vai propor. Deu para entender? Com certeza. E assim, quais as opções de clareamento a gente tem hoje para uma criança? Tá. Vamos dizer que os escurecimentos sejam da doença, cárie, que é a principal que acomete hoje as crianças e jovens, adolescentes. O tratamento é a restauração. Mas antes da restauração, vem a prevenção. Porque, falo por mim, aquele dentista tapa-buraco, aquele dentista que é restaurador, hoje em dia está fora do meu âmbito e está fora do meu contexto profissional. Porque eu sei que eu vou tratar todas essas cáries e se eu não conseguir mudar hábitos, atitudes, várias coisas dentro de casa, ele vai voltar daqui 6 meses com as restaurações fraturadas, com infiltrações de cárie, porque tem que mudar o que tem que mudar antes para depois restaurar. Com relação a manchas de cáries iniciais, a gente pode controlar essas manchas para que elas não evoluam e se transformam em cárie. Depois que a gente paralisa elas, a gente pode fazer um clareamento tradicional, de acordo com cada paciente, escolhendo a técnica correta, que pode ser aqueles clareamentos que nós conhecemos, que é o clareamento de consultório ou o clareamento caseiro. Se forem manchas, por exemplo, o médico indicou tomar ferro. Então, fica aquelas manchinhas em tudo, sabe? Aquelas manchinhas que ficam em toda a cervical, nas interproximais, e a criança sorri e parece que ela está cheia de cárie. Esse tipo de mancha, nós não vamos remover com clareamento, nós vamos remover raspando. O clareamento, esse tradicional, que a gente chama de caseiro ou no consultório, ele é feito com produtos químicos, com géis específicos, de acordo não com a idade, de acordo com as especificidades de cada um. Hoje o mercado apresenta inúmeros produtos à base de peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio. São inúmeras marcas, inúmeras concentrações que cada dentista vai optar, obviamente, pelo melhor para aquele caso. Então, quando a gente ouve, o clareamento deu errado, inflamou a gengiva, ele tinha cárie e as cáries aumentaram tudo, os dentes ficaram fracos, aí vem aquele mito que esse clareamento que não é invasivo e não prejudica os dentes, vem o mito, os clareamentos enfraquecem a estrutura. Não, isso não acontece. O que acontece é um erro de diagnóstico e muitas vezes uma autoprescrição dos pais. Quando vem na internet os tais produtinhos milagrosos, o pozinho de carvão, o creme dental à base de carvão, a imprudência de uma técnica de clareamento que
não foi verificado se tinha cárie interproximal, não foi verificado se ele tinha gengivite, não foi verificado outras doenças de mucosa, que obviamente tu vai colocar um gel altamente concentrado e a base desses produtos químicos vai virar uma bagunça. O que estava teoricamente um pouco silencioso vai agudizar. Aí voltou com gengivite, voltou com dente quebrado, aconteceu isso, está sangrando, aquilo, não sei o quê. Não é por causa do gel, é pela indicação incorreta ou pelo uso incorreto desses produtos e principalmente pelo erro de diagnóstico. Então, antes de tudo, é aquela consulta que demora 1h30, no mínimo, porque são questionamentos que são necessários que tu faça desde a gestação para tu conseguir descobrir o que é aquilo. Porque mancha branca pode ser inúmeras coisas, manchas escuras podem ser inúmeras coisas e dentes amarelados podem ser clareados sim. A resposta é essa. O gel não é contraindicado. O clareamento de consultório é indicado sim para qualquer idade. Aquela coisa que tá só depois dos 18 anos é mito. Então, sempre há o que ser feito para melhorar a autoestima deles, o convívio social e tudo mais. O que eu posso te dizer assim que é totalmente contraindicado, fora de padrão, fora da odontologia que eu me proponho fazer, que é uma odontologia preventiva, menos invasiva, sem uso de broca, sem uso de anestesia. É uma odontologia que eu chamo de integrativa, positiva e com uma demanda positiva. Então, está totalmente fora de contexto as tais facetas de resina, facetas de porcelana e, enfim, inúmeros tratamentos que podem ser propostos por dentistas que acostumaram a fazer assim, não se atualizaram, cada um tem o seu contexto dentro disso, mas desgastar um dente sadio sem necessidade, eu posso te dizer assim, que isso, never, em nenhuma idade. Muito obrigada por dividir tanta informação e até a próxima. Obrigada a você.